Bora de radar da seleção dos dias 29 a 21 de dezembro? Os destaques do vídeo de hoje são Vinícius Júnior em crise no Real Madrid, Bremer voltando em alta lá na Juventus, Richarlison brilhando contra gigantes e os principais destaques da final da Copa do Brasil, além de diversos outros assuntos que a gente vai trazer por aqui. Vamos nessa? Nosso giro vai começar lá na Alemanha, mais uma assistência do Arthur, ex-lateral direito do América, lá no Leverkusen, vitória por 3-1 sobre o Leipzig no campeonato alemão, cruzamento do lateral direito brasileiro para Terrier. Pouco antes ele ainda fez uma bela jogada, carregando do meio de campo até a linha de fundo e finalizando. O Arthur que vem se mostrando cada vez mais preparado para entrar no assunto seleção brasileira. Se antes a gente olhava com ele com um pouco mais de desconfiança por ser reserva do Frimpong e talvez não ter aquela constância, sofreu com lesões lá na Alemanha também, agora ele vem evoluindo. Essa é uma temporada de muita afirmação para ele e sempre teve muita qualidade com a bola no pé. Eu acompanho o Arthur desde que ele surgiu no América, eu era setorista do Coelho quando o Arthur deu os primeiros passos como jogador de futebol e depois foi vendido. Um cara com muita qualidade técnica e que vem se aprimorando defensivamente, claramente está mais forte, apenas 22 anos, tem 3 assistências em 14 jogos na temporada e, em entrevista à Gold, diz que ainda sonha em voltar para a seleção brasileira, mas que tem bons concorrentes e vai continuar trabalhando para chegar lá. Como eu disse em outro vídeo, eu acho difícil o Arthur entrar na concorrência. A gente vai falar de outros laterais direitos aqui no vídeo de hoje, mas pelo menos no radar ele tem que estar, assim como o Ian Couto, também lá da Alemanha, e outros jogadores. Mas olho no Arthur, porque ele vem evoluindo muito lá no Leverkusen. Bora pra Itália agora? Por falar em lateral direito, o Dodô deu uma assistência na goleada da Fiorentina por 5-1 sobre a Udinese, que jogou com 1 a menos, o goleiro foi expulso logo nos primeiros minutos, fez um belo lançamento para o Kim marcar o segundo gol dele no jogo, foi o quinto do time italiano na partida, mas no gol que a Fiorentina sofreu, a falha foi do Dodô. Ele deu muito espaço para o Solé, que finalizou de longe para marcar o gol de honra da Udinese. Beleza, tava 4-0, mas não deixa de ser uma falha do jogador brasileiro, que ao meu ver também é pouco falado, um cara que tem muita qualidade técnica e para mim foi injustiçado em alguns momentos, com convocações do Vitinho, por exemplo. Eu prefiro o Dodô, ainda que ele não seja tecnicamente tão bom quanto o Wesley, que a gente vai falar na sequência, mas eu acho que o Dodô ele tem uma capacidade muito boa defensiva, consegue chegar bem ao campo ofensivo também, e ele chegou a 2 assistências e tem mais um gol em 23 jogos, uma boa temporada do Dodô. Agora falando da vitória da Juventus por 2-1 sobre a Roma, vamos falar dos 2 brasileiros que foram muito bem na partida, os 2. O Wesley teve várias jogadas de destaque, ele participa inclusive do gol de honra da Roma, ele é quem rouba a bola, depois a Roma consegue fazer o gol. E alguns números dele aqui pra gente trazer: Wesley teve 3 desarmes, 2 interceptações e 3 cortes, venceu a maioria dos duelos, isso tudo jogando como ala pela esquerda. Mais uma vez, para quem não sabe, o Wesley vem atuando como um ala pela esquerda, e ala mesmo, um cara com muita liberdade para chegar à linha de fundo e vem contribuindo muito para a boa temporada da Roma. E do outro lado, tem que destacar esse cara porque a gente não reconhece o Bremer, um dos jogadores mais subestimados no Brasil é o zagueiro Bremer. Atuou por 60 minutos, mas aí a galera até ficou preocupada, substituindo o zagueiro por 60 minutos, é porque ele não estava 100%, mas ele não sofreu nenhuma lesão. Depois da partida ele deu uma entrevista falando que tá tudo bem, mas falando sobre a atuação do Bremer, foram 5 cortes, 1 desarme, 2 bloqueios, atuação muito segura, muito mesmo. O cara melhora quem tá do lado dele, é um zagueiro de elite, e a gente fala pouquíssimo do Bremer. Se, é claro, ele vem sofrendo com questões físicas, né? Sofreu com uma grande lesão, uma grave lesão na temporada passada, mas o Bremer, em condições físicas ideais, assim como o Militão, por exemplo, é papo de top 10 zagueiros do mundo. Imagina uma zaga com Militão, Bremer e Gabriel Magalhães. Esquece, não passa ninguém. Não passa, cara. E eu posso até eu mesmo devo ter sido injusto com o Bremer em algum momento, porque ao falar da minha escalação inicial, muitas vezes eu nem cito o Bremer, mas cara, é claro que ele concorre com o Marquinhos. Pra mim,
a qualidade dos dois, eu, assim, no auge, os dois ali 100% fisicamente, eu tenho mais confiança no Bremer. Eu não lembro de uma falha do Bremer e lembro de várias atuações em sequência num time muito menos ajustado do que o PSG. Claro que vai pesar a liderança, a experiência do Marquinhos na seleção brasileira. Não sei se o Ancelotti teria peito para fazer isso, mas tomara não. Se o Bremer estiver bem, vai ser um absurdo ele não ser convocado para a Copa do Mundo, porque o cara é fenomenal, um dos melhores zagueiros do mundo, com tranquilidade, é a gente torcer para ele ficar saudável até a Copa do Mundo. E por falar em zagueiro, tenho que comentar aqui sobre o Thiago Silva. Foi anunciado pelo Porto nesse final de semana, rescindiu com o Fluminense e, cara, deixou uma certa mágoa no time, no torcedor do tricolor carioca, e natural que isso aconteça, porque ele mesmo falou poucos dias antes de rescindir que ele veio pro Brasil pra ter esse sonho de Copa do Mundo e tal. Aí ele sai falando que tá com saudade dos filhos, beleza, a gente entende essa justificativa também, mas foi uma saída, ruim pro Thiago Silva em relação ao histórico dele no Fluminense. Eu vi vários torcedores chateados com ele e eu entendo. Mas, olhando aqui agora pro nosso recorte, que é a seleção brasileira, é inegável que o Thiago Silva se destacando no Porto, que vai ter alguns jogos de um nível um pouco mais difícil, Benfica, Sporting, Liga Europa, eu nem acho o campeonato português melhor que o brasileiro, tá? Se ele voltou pra lá com esse pensamento, eu acho que ele está equivocado. Mas é fato que você se destacando na Europa, você chama um pouco mais de atenção da mídia, até da mídia internacional. Talvez ele tenha um pouco de esperança nesse sentido de convencer a comissão técnica a convocá-lo com base em atuações na Europa, contra grandes times, mas não sei se muda tanto o status dele assim. Provavelmente ele vai ser titular do Porto, um time que está liderando a competição, tem uma dupla de zaga polonesa como titular, o Bednarek e o Kiwior, mas o Thiago Silva chega com total capacidade de ser titular lá no Porto. Eu ainda acho que cabe a discussão do Thiago Silva na seleção, mas ele tá lá no final da fila, bem lá no final da fila. E a galera até me criticou por colocar o Thiago Silva no radar da seleção. Se eu nem falei que o Thiago Silva merecia ser convocado, a galera falou assim, vou tirando a inscrição aqui porque você citou o Thiago Silva. Então não pode mais citar o melhor zagueiro brasileiro desse século e um dos maiores da história? Aí eu não concordo. Acho que ele tá lá atrás na fila, atrás de Léo Ortiz, Fabrício Bruno, vai ser mais na base da experiência mesmo, mas só lembrar do Mundial de Clubes que o cara fez contra gigantes do futebol europeu. Não dá pra descartar o Thiago Silva. Falar aqui agora da final da Copa do Brasil, Corinthians venceu por 2-1, gols do Yuri Alberto e do Depay. No primeiro, o Léo Jardim até falha, acho que no domínio do Yuri Alberto, ele poderia ter se adiantado um pouco. Tô falando do Léo Jardim, porque também é um goleiro que a gente sempre cita no debate seleção brasileira. E o lançamento foi do Mateuzinho, que é um cara que eu vou falar aqui também na sequência. Só pra fechar sobre o Yuri Alberto, ele já esteve no papo de seleção brasileira e tal, mas, cara, não vou ser hipócrita de falar que ele merece e tal. Acho que nem no radar nesse momento ele tá, porque essa temporada dele foi muito ruim. Vários torcedores pediam que o Yuri fosse pra reserva. Beleza, fez uma boa final, decisivo, ok. Que mantém o nível no ano que vem para, quem sabe, voltar a ser citado no debate seleção brasileira, assim como foi em 2024, ano que ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Mas um que está no radar com certeza é o Mateuzinho. E aí não dá pra... Cara, a gente subestima às vezes o futebol brasileiro, né? Mas a gente tem que entender a hora que o cara dá um salto de qualidade e começa a estar no radar, assim como aconteceu com o Paulo Henrique, do Vasco. O Mateuzinho, hoje você não cita nenhum. Pra mim, é Paulo Henrique e Mateuzinho os melhores laterais direitos da temporada do futebol brasileiro, né? Claro. Pra mim são os dois. Me deixa aí nos comentários se você lembra de algum. Só que na Europa tem vários. A gente tem o Wanderson, o próprio Militão, o Wesley, que tá jogando bem, o Ian Couto, o Arthur. Mas a gente pode colocar o Mateuzinho no debate, porque o Vitinho foi convocado. E eu não vejo o Vitinho tão acima assim do Mateuzinho. Acho que são laterais de qualidades diferentes, mas que se equivalem ali no contexto maior. Então acho que o Mateuzinho é um cara pra gente ficar de olho, ainda distante, tá? Ainda distante, mas acho que pelo menos no radar, naquela lista que a gente faz lá com 10 laterais direitos, ele já tá na minha, já faz um tempinho, tá? O Hugo Souza não se destacou tanto, mas fez uma boa defesa no segundo tempo, uma defesa decisiva, né? Uma defesa no alto, e foi bem na final, foi decisivo pro Corinthians chegar à final, ganhou muitos pontos com o título do Corinthians, um cara pegador de pênalti que tá muito próximo de ir para a Copa do Mundo, na minha opinião. Breno Bidon é um cara que também merece destaque, e aí
esse a gente tem que ficar muito de olho, porque é uma característica que a gente não tem na seleção brasileira. Ele, Arthur, de jogadores com mais pausa, que gosta de um jogo mais curto, o drible que ele dá na jogada do segundo gol do Corinthians é espetacular, Eu gosto muito do futebol do Breno Bidon, ele tá evoluindo fisicamente. Quem sabe, olha só, dependendo do nível de atuação do Breno Bidon nos 6 meses da próxima temporada, eu acho que é um caso a se pensar por não ter essa característica na seleção brasileira. Ah, Samuel, você tá falando isso por causa de um jogo. Não é, quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu cito o Bidon há um tempo. Acho que ainda tá um pouco cru. Então vamos deixar para cravar se ele merece ou não ser convocado lá para março, mais próximo da Copa. É difícil, né? O cara tem que jogar muita bola para entrar nesse bolo, mas coloca um asterisco aí, porque Breno Bidon é um jogador pra gente ficar de olho. E tem mais alguém aqui. O Bidu foi muito bem na esquerda essa temporada, mas acho que para a seleção ainda tá um pouco abaixo. Acho que na direita a gente tem o Mateuzinho um pouco acima nesse sentido. O Bidu, até porque na esquerda eu acho que já tava fechando um pouco mais ali com o Douglas Santos, com o Alexandro, com o Caio Henrique, até o Carlos Augusto também eu vejo um pouco acima. O Bidu, beleza, a gente pode colocar ali no bolo também dos melhores laterais esquerdos do futebol brasileiro, até porque o Arana caiu muito de nível, a gente não vai ter tantas opções assim aqui no Brasil, mas eu acho que eu pararia nisso. E do lado do Vasco, o PH, o Coutinho e o Ryan fizeram finais bem discretas, então nada a se destacar nesse sentido. Se você está curtindo esse vídeo, não esqueça de deixar o like, é muito importante para o crescimento do canal, e se inscreva para receber mais conteúdo sobre a seleção brasileira. Vamos lá para a França agora? Esse aqui eu vou passar rapidinho porque foi um gol contra um time muito fraco. O Igor Paixão fez um dos gols da goleada do Olympique de Marselha por 6-0 sobre o Bourg-en-Bresse na Copa da França. Ele fez o 4º gol do time francês, driblando o goleiro, e inclusive o Igor foi o líder em dribles certos da partida, acertou os 4 que tentou, são 8 gols e 2 assistências em 20 jogos. Na temporada passada ele já havia se destacado muito pelo Feyenoord e agora mais uma temporada muito boa do Igor Paixão. É que a situação nas pontas é muito difícil, né? Mas o Igor Paixão é um excelente jogador e a gente tem que ficar de olho nele sim. Bora pra Inglaterra agora. Tivemos gols de 3 atacantes brasileiros lá na Premier League. João Pedro marcou no empate do Chelsea com o Newcastle por 2-2 e foi tudo na conta dele, tá? Ele ajeitou um lançamento longo de cabeça, virou, o zagueiro caiu, ele protegeu muito bem a bola, levou e tocou na saída do goleiro para marcar o 6º gol dele na temporada. João Pedro, que ainda tem 4 assistências em 22 jogos e muitos desses jogos sem o Palmer e jogando como camisa 10. Sim, o João Pedro teve algumas oscilações, a galera chegou a cobrar a falta de gols dele, mas é fato que a temporada do João Pedro é boa. E a atuação dele contra o Newcastle foi excelente. A galera fez um recorte, eu não consegui ver o jogo, mas a galera fez um recorte no Twitter de todas as vezes que o João Pedro pegou na bola. Impressionante a capacidade dele de proteger, de jogar de costas, de criar jogadas, de facilitar jogadas. Se você vê os melhores momentos, você nem vê o João Pedro, mas quando você vê todas as vezes que ele pegou na bola, ele sempre criou alguma coisa, sempre conseguiu ajudar o time a progredir. Então, mais uma boa partida do João Pedro, um cara que também está muito próximo de ser confirmado na Copa do Mundo. O Andrei entrou aos 80 minutos de jogo, jogou só 10 minutos, e o Estevão está lesionado, para a gente complementar aí a trinca do Chelsea. Do lado do Newcastle, o Bruno foi titular e teve uma partida ok, nada a se destacar. Na vitória do Liverpool por 2-1 sobre o Tottenham, o gol de honra dos Spurs foi do Richarlison. Começou no banco pro Kolo Muani ser titular, aí ele faz o gol aos 37, uma bola bem oportuníssima ali, e a bola sobra para ele consegue finalizar, e aí o Richarlison incendeia o jogo, cara. O Tottenham com 1 a menos, faltando 10 minutos para o jogo acabar, o Richarlison cria 3 oportunidades do nada, ele dá passe para um, cria outra, recebe em profundidade para um, ele quase empata a partida com essas jogadas. É inegável que a atuação dele, para quem teve 10, 15 minutos, foi muito diferente. Agora, as atuações dele, no geral, não têm sido tão boas assim, pelo menos os jogos que eu vi, não me pegaram muito. Ele tem sido muito cara do último toque, e isso, querendo ou não, é importante para a seleção. E ele tem sido muito decisivo. Eu até coloquei na capa, porque olha os gols, alguns dos adversários que o Richarlison marcou gol. Ele marcou 2 vezes contra o PSG, uma contra o Arsenal, uma contra o Liverpool e uma contra o United.
Só time grande aqui, ó. De 8 gols que ele tem na temporada, 2, 3, 4, 5 são contra times bem grandes. Então é inegável que o Richarlison tem mostrado um poder de decisão na Premier League, na Champions League e até na Supercopa, Recopa, né, lá da Europa, que ele marcou contra o PSG. Então, por mais que as atuações dele na seleção não convençam, é um cara que a gente vai ter que ficar de olho, porque é inegável que os números dele são muito bons e isso dá um argumento pro Ancelotti convocar ele. Agora, que ele precisa entregar mais quando ele tem a bola fora da pequena área, eu acho que sim. Acho que tem centroavantes que conseguiram fazer isso com mais sucesso do que ele, mas gol ele tem feito. E um cara que gera muito jogo fora da área, e aí é o contrário, olha que curioso, o Matheus Cunha. O Matheus Cunha é um cara que não faz tanto gol assim, tem números até ruins para um atacante na temporada, mas é um jogador muito inteligente, que cria jogadas o tempo inteiro, facilita o jogo para os companheiros. Ele marcou dessa vez na derrota do United por 2-1 para o Aston Villa, um time mais embalado da Premier League nesse momento. Chapada no canto do goleiro, belo gol do Matheus Cunha, mas ele também perdeu um gol cara a cara que não pode perder. Cruzamento, ele estava sozinho na pequena área, foi cabeceou errado, mas isso não apaga a bela atuação dele. Ele quase faz um gol de chapa no começo do jogo, ele dá 2 passes decisivos, cria 6 finalizações. É o segundo jogo consecutivo que o Cunha marca, ele já tinha marcado contra o Bournemouth no meio de semana. São 3 gols e 1 assistência em 15 jogos. Como eu disse, os números não são tão bons, mas a temporada dele é boa. E no United, o Casemiro não jogou esse jogo porque ele estava suspenso. Vamos falar do Talisca agora? Fase sensacional do meio brasileiro lá no Fenerbahçe. Ele fez mais um gol nesse final de semana, na vitória do Fenerbahçe por 3-0 sobre o Eyüpspor, desculpa se eu não sei falar o nome dele. O Talisca recebeu na pequena área e finalizou de primeira na gaveta, belo gol do Talisca, e ainda deu assistência de letra pro Asensio fazer o segundo gol, uma assistência maravilhosa. E aí só pra gente ter uma noção dos números do Talisca, 6 gols e 1 assistência nos últimos 3 jogos, 14 gols e 3 assistências em 25 jogos na temporada pelo Fenerbahçe. E na temporada passada, ele marcou 12 vezes e deu 2 assistências em 23 jogos. Eu não tô falando que o Talisca tem que ser convocado, mas ele também precisa estar na discussão. E muito mais na discussão do que a gente tem tido nesses últimos meses. Beleza, ele teve ali uma certa fase de adaptação nessa mudança, não é um centro muito grande, ele sofre com o que o Hulk sofreu, por exemplo, esses caras que vão para centros menos acompanhados pelo torcedor brasileiro, eles são menos falados, e é uma escolha do cara, ele tem que saber conviver com isso, mas eu, como cara que se propõe a falar de seleção brasileira, eu não posso deixar de destacar o meia mais goleador que a gente tem. Ah, pode falar aí, a gente tem outros. Temos Coutinho, Matheus Pereira, Neymar, Paquetá, Matheus Cunha, Rafinha. Rafinha, beleza, né? O Rafinha é um goleador, mas não é bem um camisa 10. E o Talisca nem chega a ser um 10 clássico, aquele cara que vai criar jogada igual o Matheus Pereira, por exemplo, que eu sinto falta também na seleção. Mas se você quer um meia que faz gol, que sabe chegar na grande área, que tem cabeceio, que tem finalização, cara, esse jogador é o Talisca. Nenhum meia conseguiu esses números que o Talisca tem aqui. Com exceção do Rafinha, que é mais um ponta esquerda, vai. Os números... Samuel, é na Arábia, é na Turquia. Cara, mas vê o Talisca jogando. O dia que esse camarada resolver falar assim, cansei aqui de ganhar dinheiro, vou jogar no Brasil. Eu acho que vai acontecer tipo o Hulk. A galera vai ver como é que ele é tão acima, vai falar, pô, esse cara tem que ser convocado. Então eu tô falando aqui antes dele voltar pro Brasil. Mas enfim, vamos ver lá em março se ele mantém a fase e se cabe ele também nesse estilo de jogo do Ancelotti, que é uma coisa que a gente precisa considerar. E pra gente fechar nosso radar, vamos lá pra Espanha. Por falar em Rafinha, mais um gol dele, sofreu pênalti e marcou o primeiro do Barcelona na vitória por 2-0 sobre o Villarreal e ainda acertou o travessão num chutaço de fora da área, uma pena que a bola não entrou. E não foi uma atuação assim espetacular, mas criou uma grande chance, deu 2 passes decisivos, mais uma vez ele brilhando pelo Barcelona e mostrando o impacto dele para o time espanhol. Do outro lado, o Luis Júnior fez 1 ou 2 defesas normais e também não falhou nos gols, então nada a se destacar do goleiro brasileiro. Agora, no jogo do Real Madrid, a gente tem 2 situações aqui. Primeiro, uma muito boa e outra muito ruim. O Rodrigo deu mais uma assistência, cobrou a falta na cabeça do Bellingham
para o inglês marcar o primeiro gol do Real na vitória por 2-0 sobre o Sevilla, e ele ainda sofreu o pênalti que gerou o segundo gol, marcado pelo Mbappé. 2 gols e 1 assistência nos últimos 4 jogos para o Rodrigo, atuando pela direita de novo, voltando a ser importante para o Real Madrid. Isso é ótimo para a seleção brasileira, para o cara chegar mais confiante quando ele for convocado, porque no Brasil ele tem jogado bem, apesar que a última data FIFA nem foi das melhores assim para o Rodrigo. A grande notícia, eu acho, desse final de semana é o Vini vaiado. O Vini, ele foi substituído aos 37 minutos do segundo tempo e a galera pegou no pé dele, vaiou o Vini lá no Santiago Bernabéu. Não foi uma grande atuação do jogador brasileiro. E aí, depois dessa situação, o Vini trocou a foto de perfil dele do Instagram, que tava com uma foto do Real Madrid, por uma dele com a camisa da seleção brasileira. Cerca de 10 minutos, foi logo depois do jogo, ele ainda tava no vestiário. Então assim, quando eu li a notícia, a manchete, eu até falei, isso aí pode ter tido vários motivos, mas quando o cara troca de foto 10 minutos depois do jogo, ainda no vestiário, é porque ele ficou pé da vida. E aí você tem vários motivos para essa crise envolvendo o Vini e o torcedor e o Real Madrid em si. Não é uma temporada fácil pro Vini. Apesar de ele ter alguns bons jogos, ele não marca 14 jogos. A renovação está emperrada. E outras coisas que incomodaram o torcedor. E aí eu vou citar aqui um parágrafo do Marca, jornal mais relevante que acompanha o Real Madrid. E aqui ajuda a gente a entender um pouco dessa relação conturbada entre Vini e torcedor. Abre aspas, 2025 não está terminando bem para Vinícius, que não está exatamente desfrutando de uma lua de mel com a torcida do Real Madrid e seu treinador. As vaias direcionadas ao brasileiro foram notáveis e refletem na sua atitude nessa temporada. Seus gestos em direção ao Xabi Alonso durante o Clássico, que ele sai lá reclamando, marcaram uma virada. Mas há outros incidentes que não foram bem recebidos no Bernabéu. A risada do brasileiro no banco de reservas, quando o Talavera marcou o gol que fez 3-2, não foi bem recebida pelos torcedores, que agora estão implacáveis com o jogador, que também não vem fazendo diferença dentro de campo. E aí palavras do Marca, não minhas. Então, momento complicado pro Vini, logo numa temporada de Copa, torcer muito para virar a chave, para ele voltar a fazer gol, sair desse jejum, porque pra a seleção, seria muito ruim que o Vini chegasse em baixa na Copa do Mundo. Bom, esse foi o último radar da seleção do canal nesse ano, até porque na próxima semana a gente vai ter poucos jogos, então não sei se teria conteúdo suficiente e eu também vou precisar tirar um tempo para mim. Eu tive alguns problemas de doença nessas últimas semanas, por isso o ritmo do canal diminuiu um pouco, mas semana que vem a gente complementa a segunda com um vídeo dos 5 melhores jogadores da seleção brasileira em 2025. E aí, em 2026, logo em janeiro, volta tudo ao normal, programação normal, vou estar renovado, descansado, recuperado, pra gente continuar aqui o ritmo mais intenso do canal. Pretendo ampliar os conteúdos, espero que vocês gostem. E é isso, pessoal. Feliz ano novo pra vocês, um abraço e até a próxima.